eu sou a jornalista Vanessa Nora e esse é o Pod Pós-Uno, podcast da pós-graduação da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Seja muito bem-vindo. Esse é um espaço de conversa e interação entre especialistas de diferentes áreas sobre assuntos que movem a nossa vida. A ideia aqui é simplificar conceitos, compartilhar conhecimentos e vivências. Neste episódio, nós vamos falar sobre o curso de Gestão Comercial com ênfase em vendas lato sensu, formato híbrido. Tem aulas presenciais e via plataforma online. Esta vai ser a 6ª edição do curso. E para esse bate-papo aqui, nós convidamos então Cristiano Aires, que é gestor comercial da Imobiliária Santa Maria, 8 anos, graduado em Administração de Empresas pela UNO Chapecó. Leonardo Batiston, graduado em Administração pela UNO Chapecó, diretor comercial do Grupo Celeiro. E o Clóvis Bona tem experiência em gestão de logística nacional e internacional, gerência e diretoria comercial. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa conversa, esse espaço de interação. O comercial é o combustível, o que dá fôlego para as empresas terem longevidade. Se não tem vendas, não tem negócio que se sustente, não é mesmo? Leonardo, qual que é a importância de contar com um gestor comercial que tenha a capacidade de criar, treinar e liderar times que vendem em alta performance? Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo. Sou diretor comercial do Grupo Celeiro, de Chapecó, uma rede de supermercadista de 52 anos. O desafio da área comercial, eu acredito que é dados com pessoas. A gente precisa ter muita estratégia de análise de dados e estratégia pessoal para tocar o bumbo. Eu sempre brinco lá no comercial que o comercial da empresa ele é o tocador do bumbo, ele é o que dita o ritmo da empresa, ele que dá velocidade para o negócio. E nos momentos de hoje a gente precisa estar preparado para analisar e ter a relação pessoal para tocar o bumbo. Então eu vejo assim, um gestor comercial hoje ele precisa entregar sempre um algo a mais, nunca deixar uma porta fechada. Então eu vejo assim, a preparação desse time é muito importante, né? Desde um feedback até uma maneira de atender um fornecedor. Então eu percebo que um comercial preparado para essa alta velocidade que o mundo está vivendo hoje, de muito nicho, muito mercado, eu compro onde eu quero, a hora que eu quero, a gente precisa estar muito adaptado a esse novo consumo. Cristiana, a gestão comercial é fundamental para qualquer empresa, independente do tamanho do segmento? Eu acredito que sim, porque, bom, me apresentar também, Cristiano Aires, então, estou na Santa Maria há 14 anos, gerencio o departamento de vendas há 8 anos, mas são 19 anos já na área imobiliária, Então, eu nunca vi nenhuma empresa tá dormindo tranquilo em relação a vendas, Todas as empresas que eu passei e as que eu conheço, então acho que sempre é uma pauta, bem importante. E eu acho que a gestão comercial entra nisso que o Léo falou, sabe? Eu acho que essa parte estratégica e relacionada hoje, a gente fala tanto de dados, de planejamento e atendimento, e venda, Então, na minha visão, assim, eu digo que para qualquer negócio, que foi a pergunta, até brinco, às vezes eu uso um exemplo bem básico, assim, porque eu acho que é do básico que a gente consegue passar, transmitir para o vendedor a importância, A minha mãe trabalhou muitos anos com alimentação e tal, e tinha um dia da semana que ela vendia frango de padaria, E aí ela chegou para mim um dia e falou: Cris, eu não consigo vender mais 15 frangos de manhã. Eu falei: mas quanto tu produz? Ela: 30. Eu falei: então, 30 te compram, não é você que vende então, E agora o desafio da gestão comercial é a gente vender os outros 15, Porque é muito simples a gente hoje vender o que está pronto ali, E o desafio, acho que do gestor e do vendedor de alta performance realmente é vender a outra parte que a empresa precisa vender. Esse algo a mais que o Léo fala, É entender, eu acho que cada equipe, e porque o básico todo mundo faz. Agora, tu chegar num nível alto, empresas que querem liderar mercado, hoje em dia, não adianta ela ter só o posicionamento, o serviço ou um produto bem feito, Se o vendedor não assimilar essa cultura e a gente não conseguir treinar e captar pessoas com esse perfil, de nada adianta, tu não vai chegar em alta performance. Você vai fazer o básico e o básico hoje não se sustenta. Como o Léo falou, eu acho que o mercado é muito dinâmico, tem opção para tudo que é lado, E no meu mercado que eu atuo, que a gente tem uma jornada de compra
muito lenta, eu sempre digo isso, né? Para a gente conseguir atingir números maiores, a gente tem que estar focado em resolver problema, em atender com excelência e focar naquilo que a empresa precisa e ir além. E algumas disciplinas da pós, já vou falar de algumas disciplinas aqui, que essa pós vai trazer, é o planejamento e gestão de carreira, comunicação interpessoal e corporativa, gestão de equipes de alto desempenho e liderança, gestão estratégica de pessoas, entre outras disciplinas super importantes, né, Clóvis, na tua visão aí de mercado também, que são fundamentais para um bom desempenho? Obrigado pelo convite, sem dúvida. Uma empresa que não tem um processo de vendas, que não conhece a jornada do cliente, ela não tem um desempenho muito aquém do que o normal. Quando a gente fala de prospect, lead, cliente, consumidor, quem tem isso muito claro, está muito bem desenhado isso dentro da organização, está na frente, tem uma vantagem competitiva ali. Veja bem, é uma vantagem comparativa, não é uma empresa comparando com outra, é uma vantagem competitiva. Essa competência, ela dá um norte para essa organização e certamente ela sai na frente. Leonardo, qual que foi o maior desafio na tua caminhada como diretor comercial? Eu enfrentei desafios mistos. Além de me desenvolver na área comercial, eu faço parte da sucessão da família, então eu tive um peso muito forte de não carregar esse rótulo que não é de herdeiro, e sim um sucessor. Então eu tive que separar muito isso. E a pergunta que me fez mudar muito a minha dedicação dentro do trabalho foi: você seria diretor comercial do Grupo Celeiro se não fosse filho? E eu parei para pensar e falei, cara, eu preciso me dedicar cada vez mais. Nisso a gente começa a ver que a gente nunca está preparado. A gente sempre aprende uma troca de ideia, com áreas diferentes, com uma estratégia diferente. Então, eu vejo assim, esse desafio da área comercial no nosso segmento, que mudou muito com a entrada de novos players em Chapecó, a gente se adaptar e acelerar de uma preparação de uma área comercial. Então eu tive que reestruturar toda a área comercial. Esse foi um desafio muito grande. O meu pai era diretor comercial, então eu troquei as peças, eu mexi o tabuleiro, eu mexi a estratégia, e a gente começa a ver que a área comercial, ela começa a dar resultado quando tu mantém uma constância nela. A partir do momento que tu mantém uma estratégia, essa semana não deu certo, troco. A outra semana não deu certo, troco. Você não consegue manter uma constância. Então, quando você mantém uma constância numa estratégia comercial, vou dar o exemplo do nosso segmento, terça e quarta é hortifruti. Você não pode fazer ela na quinta, no sábado. Você mantém uma constância. Então, Estão acostumadas a isso? você acostuma a população e aí você vai colocando cada vez mais aquele algo a mais, aquela venda a mais. Então, eu vejo assim, o desafio maior que eu passei na área comercial foi me preparar para ser realmente um diretor comercial. Tive que estudar e estudo muito até hoje, desde pessoas, desde dados, desde entendimento de cliente, de consumo. E um comercial nada mais é do que um bom vendedor. Ele gosta de vender. Eu tenho um lema lá na empresa que eu digo que venda é remédio para tudo. Se não tiver venda, o caos começa a pegar, a culpa é do administrativo, é do RH, é da logística. Então eu tenho esse lema lá que venda cura tudo, venda é remédio para tudo. E para vender, não é vender a qualquer custo, a qualquer preço. Então para isso você precisa ter estratégia. Então o maior desafio foi passar por essa sucessão e mudar as áreas, mudar o jeito de compra, mudar o jeito de venda. E eu vejo assim, hoje a gente consegue ganhar respeito perante a quem construiu a empresa pela estratégia que a gente está tocando. Então isso também nos enche de orgulho saber que a tua estratégia comercial junto com o teu time está dando resultado. Que não é um processo fácil, como você falou, né? Tem muita água, rolou aí, né, para vocês conseguirem ocupar esse espaço, essa relevância, como você falou, Clóvis. São processos, né? E aí, venda parece que ela acontece naturalmente. E não. Venda é um processo.
E sim, pode ser um procedimento, tem que ser um procedimento, porque se você vender hoje de uma maneira e amanhã de outra, confunde o cliente e o posicionamento da companhia, da empresa, ele acaba se perdendo. As pessoas não reconhecem aquela empresa ou aquela companhia. Então, vendas é processo. Quando você procedimenta a venda, muito assertivo, final. Então, o fechamento que é a venda, quando fala, porque assim, vendas não é só vendas. É onde que liga todo o dinheiro, a receita para a companhia inteira. Então, ainda ali sai. Então, não acontece por acaso. Tem que ter um procedimento, um processo muito bem desenhado. E quem faz isso... E Clóvis, você trocando essa ideia, né? Eu vejo que vendas a gente também precisa saber o que a gente precisa vender, para quem vender, como vender. Concordo contigo na linha do processo. Muitas vezes a gente fica olhando muito o lado da concorrência em todos os segmentos, né? A gente olha a concorrência lançando um novo empreendimento, a concorrência lançando uma nova unidade, a concorrência lançando uma nova oferta. E daqui a pouco o nosso cliente só queria a nossa constância das nossas ações, e a gente olha muito para o lado de fora e pouco para o lado interno. Então, a partir do momento que tu começa a ver o que o teu cliente deseja de você, você começa a ter processo para atingir o teu cliente. E esse teu cliente, ele é o melhor marketing possível, porque daí ele fala pro amigo dele, né, que ó, lá tem essa constância. Cristiano, muito se fala que a eficiência comercial se deve a um funil de vendas bem estruturado e eficiente, né? Como organizar isso em uma empresa? Eu acho que vem bem do que o Clóvis falou. Acho que o processo, né, o funil faz parte do processo, né? Eu acho que um vendedor hoje da área imobiliária, se ele não consegue identificar, e eu digo de outras áreas, né? Mas assim, vocês têm mais volume, talvez, a gente tem menos volume, né? São vendas de tickets maiores, porém, né, com uma jornada mais lenta. Então, se você não conseguir identificar em que momento de compra o teu cliente está, vai focar no fundo de funil, que é o que a gente fala muito na área imobiliária, né? Fundo de funil, a minha filha de 7 anos vende, né? Porque o cliente já está comprando, né? Fundo de funil seria aquele cliente pronto, que chegou decidido, já analisou o mercado e chegou lá para negociar contigo, né? Eu acho que o desafio de aumentar o nível de performance da equipe é ela olhar para a parte fria do funil, né? Para a primeira etapa. E alimentar esse cliente, não desistir dele, né? O que a gente tem, eu acho que hoje acertado muito, é essa visão aí que vocês colocaram também, é trazer pessoas que têm empatia, né? Que se importam com o cliente e não com a remuneração, com os honorários, sabe? Porque é natural que o vendedor seja mais ambicioso, que ele tenha um estilo de vida padrão mais alto, porém, se ele perder o foco e o propósito do negócio, isso se perde, né? Então, assim, o funil preparado é o que eu sempre falo lá. Às vezes eu tenho um corretor que usa muito bem CRM e uns que não usam tão bem, né? E é sempre uma discussão no comercial isso, né? Falei assim, cara, se tu consegue organizar o teu funil de vendas, o teu processo, olhar para cada cliente em momento que ele está, e não é através do CRM, tô contigo, tá? Ele entrega. Agora, se eu tenho um vendedor lá que daqui a pouco é expert em CRM, funil, e tá faltando nessa parte de se importar com o cliente, sabe? De saber o que tá mudando a vida dele comprar um imóvel, sabe? Para que ele tá comprando imóvel? Quero que ele converse com o cliente 1 ano e 2 meses, se for necessário, que às vezes é esse período que ele tem para tomar decisão. O próprio Léo, né? A gente atendeu lá faz um tempo, poxa, depois mudou os projetos, então, mas tá lá, a gente não vai desistir. Tá no CRM A já. gente não vai desistir do Léo, né? Então, assim, eu acho que isso é um funil de vendas. Tu identificar... tu tem que identificar em que momento que o teu cliente tá. Se você tá acompanhando isso é um funil de vendas, sabe? E aí você segmenta ele em frio, morno, quente, do jeito que você quiser falar, né? Mas o funil nada mais é do que isso. E eu acho que o gestor, ele tem que estar perto do vendedor, sabe? Esse negócio de liderar por reunião mensal aí, eu acho que não combina muito, sabe? O cara tem que estar vivendo o dia a dia, o gestor tem que estar junto ali, sabe? Arregaçar as mangas, entrar na negociação, entender aonde que o corretor daqui a pouco vai ser, o vendedor vai ser um pouco menos ativo e suprir aquela falta. Eu acho que você começa a estruturar o funil assim, de uma maneira mais tranquila. Né? É sempre gente, né? Termina em pessoas. Sempre. Não sei diferente. Funil é ferramenta, não é fim, é meio.
O funil, ele dá visibilidade para o gestor comercial. E os cursos, o curso após aqui da UNO, dá essa visibilidade. O funil nada mais é do que o desenho de aonde que esse cliente está, aonde que ele está nesse momento. É um lead? É um prospect? É um cliente? É só um consumidor que está consumindo diariamente aquele produto? Essa visibilidade é importante porque aí o gestor tem poder de decisão o que fazer com cada um deles. Então, o funil nada mais é do que uma ferramenta, mas no final gente, é calor, é mais quente. O foco da pós, já que você comentou, né, Clóvis, o foco da pós-comercial e estratégias de vendas é definir novas alternativas para a gestão de pessoas e processos, né? Habilidades para liderança, marketing digital, captação de contatos, comportamento do consumidor em meio à pandemia, estratégias de vendas para diferentes canais, conforme segmento aí de produto ou serviço, aplicação de ferramentas digitais para vendas, relacionamento com o novo consumidor. Quer dizer, a gente citou aqui a pandemia. Vocês acham que o que mudou? O que vocês poderiam falar para a gente que mudou na visão de vocês pós-pandemia, né, que a gente acabou de viver recentemente? Eu tenho uma percepção que a pandemia nos ensinou muito, deu mais paciência para a gente trabalhar com tecnologia. Antes a gente ia fazer uma videoconferência com o cliente e começava a cair, estava ruim o sinal, eu pego o carro, amanhã eu vou aí. Depois da pandemia isso mudou. Então as pessoas hoje estão mais pacientes com elas mesmas, com o outro e com a tecnologia também. Então isso acelerou bastante. E uma coisa que mudou no mercado, a gente tem percebido, acompanhando de perto, eu faço consultoria para grandes empresas e estou fazendo uma consultoria para uma empresa de São Paulo, hoje uma empresa de logística, eles fazem hoje aproximadamente 400 a 500 mil entregas por dia. Nossa, você imagina o volume que é isso, o fluxo de informação, fluxo de mercadoria e o fluxo de gente trabalhando. Então, assim, na minha visão, não tem mais o físico e o digital separado. Nós temos o digital, que é a junção dos dois. Então, quando você junta o físico e o digital, antes competiam, agora tem que somar. Então, a gente tem acompanhado as empresas trabalhando muito forte no digital, que é juntar essas duas pontes fortes para poder entregar para o cliente aquilo que ele está esperando. Nada mais do que o cliente está esperando. Exatamente. No nosso segmento, a gente acelerou muitas coisas, tirou projetos que estavam na gaveta em toque de caixa. Exemplo do e-commerce, vamos por e-commerce, a pandemia veio, você entra numa ideia que você precisa continuar vendendo. Eu sempre digo, você não pode aceitar o que colocaram como destino. Você dirige a sua empresa, o seu carro, a sua vida. Então, você tem que acelerar uma estratégia para não perder venda. Então, a gente tirou o projeto da gaveta, que era, quando vamos, como vamos. Não, agora senta a estrutura, faz. E uma mudança muito grande de cultura também, que para fazer negócio também tinha que estar a pessoa lá 24 horas, se não tivesse o vendedor, a pessoa próxima à indústria não fazia negócio. Com a pandemia, a gente não atendeu pessoas, sim, era tudo online, e aí a gente começa a ver que o mundo ele acelerou e mudou, e muita gente nesse meio tempo não entendeu que tinha que fazer negócio à distância, que tinha que montar uma estratégia antes de atender, e aí a gente começou a ver que muitas indústrias começaram a trocar os seus vendedores. Aqueles caras mais antigos, que não tinham uma questão tecnológica muito firme, começou a trocar porque ele tinha que se adaptar ao novo momento. E a gente achou que a pandemia ia 1 mês, ia 2, ia 3, e todo mundo na esperança que semana que vem vai acabar. E a gente ficou nessa, e o mundo passou, e eu vejo assim, quanto dinheiro talvez a indústria gastava com logística, com pessoas na rua, que ela pode olhar e dizer assim, é melhor eu fazer um atendimento presencial lá, muito qualificado, já preparado, do que toda semana o vendedor ir lá oferecer aquele, pegar o flyerzinho. Então isso acabou. Então mudou muito a cultura e o consumo mudou muito. Então você tinha uma adesão de como comprar e uma velocidade de como vender para um cliente que não pode sair de casa, então, ou que não pode fazer mais uma festa. Então, no nosso segmento, a pandemia, o consumo aumentou porque cada vez mais as pessoas ficavam em casa.
Então você tinha que ajeitar toda uma demanda de supply, de CD, para entregar esse produto lá para o cliente. Então a pandemia nos acelerou. Eu vejo assim, veio para mudar. Então acelerou e a gente não saiu dessa aceleração, a gente ficou nela. A gente gostou. A gente falou, não vamos voltar agora. Agora vai para o digital, vai para o phygital. Então você troca essa ideia dizendo assim, não, vamos voltar. É daqui para frente, não é para trás, só para frente. Para nós o mercado imobiliário foi disruptivo, né? Porque vender um imóvel de R$1 milhão, R$1,5 milhão, da gente, tipo assim, a distância era difícil, mas eu acho que o que fez a gente evoluir muito, falou, acho que faz sentido, a questão que a gente aprendeu, acelerou e não parou mais. A gente aceitou que o digital era fundamental, porque para nós existia muita resistência ainda, né? Fazer negócio, reuniões, pega o carro e roda lá 200 quilômetros e atende o cliente. Eu era, para falar a verdade, um resistente gigante de reunião online, de WhatsApp. Eu sempre falava, olho no olho lá, você vai convencer, vai persuadir, enfim. Então, o que eu vi, assim, no mercado imobiliário é que, assim, o cliente já estava iniciando a jornada dele no digital. E a gente não fazia o trabalho bem feito. A gente deixava para responder um lead com 3, 4 dias de tempo, que é uma média normal para o mercado imobiliário. A gente foi estudar isso aí, desenvolveu um projeto lá dentro da Santa Maria, que foi colocar o atendimento de pré-venda, né, que a gente chama, que é antes do cliente querer falar com o vendedor. O vendedor é natural, né? Ele vai persuadir, vai ir para cima e tal. E às vezes o cliente está navegando, ele não quer um vendedor no pé dele lá. Ele quer conversar com alguém, que esclareça algumas dúvidas, e isso ele faz no digital. Quando a gente conseguiu conectar um atendimento da Santa Maria de forma digital, que é uma pessoa, que é o Vinícius, que faz muito bem, inclusive lá, a gente aumentou o número de visitas, os decorados, em 30%, depois da pandemia já. Então a gente percebeu, poxa, esse cliente estava perdido lá no digital, sabe? Ninguém atendia, porque ele entrava no site, olhava, não tinha informação. Não, eu chegava, vou te falar a verdade, falha minha mesmo. Entrava lá no meu CRM, lead do Facebook, não sei o que, aquela coisa toda, né? Hoje em dia, sim, a gente sabe que o cliente já está consumindo o digital e isso aumentou na pandemia. E o que foi mais bacana para nós na pandemia é que as pessoas com idade mais avançada também viram que precisavam do digital. E o nosso público, às vezes, a idade média dele está lá em 45, 50, 60, sabe? Dependendo do produto. E ele aprendeu a mexer com o digital. Então, ele também não tem problema de fazer um atendimento digital. Então, a gente humanizou um pouco isso. E hoje eu digo assim, ó, de 10 vendas que a Santa Maria faz, pelo menos 4 vendas inicia com pré-venda. Não é de relacionamento. Porque venda de imóvel é muito relacionamento também. Mas a gente aumentou muito, então, e para mim a lição da pandemia foi isso, sabe? A gente aceitar, como o Cláudio falou, o phygital, né? Não conhecia esse termo aí, mas a gente vai usar. Foi fazer isso. Foi a gente aceitar como comercial que a jornada começa lá. E a gente queria sempre começar, como o Léo falou, né? O vendedor toda segunda-feira lá, falando com o comprador, né? E não é por aí, não. Eu acho que nos evoluiu, nos deu paciência também, né? Maturidade, eu acho, para aceitar os momentos. E na parte imobiliária eu acho que as pessoas começaram a tomar as decisões um pouco mais cedo, sabe? Nessa parte acelerou, tipo, não vou deixar de comprar a casa que eu quero daqui 2 anos, né? É agora, né? Então a gente viu muitas pessoas trocando de casa, melhorando o lar, olhando para a família, valorizando as áreas sociais dos empreendimentos, sabe? Uma maneira diferente. Então acho que a herança da pandemia, a parte boa foi essa. Que um não exclui o outro. Frente de vendas, canal de vendas, como digital ou físico, um não exclui o outro. Soma, né? E eles não podem competir. Eles estão competindo, a empresa perde. No caso da imobiliária, né? Muitas pessoas, olha só como vendas é importante e tem que estar ligado. Por que as pessoas começaram a trocar de casa mais rápido? Porque elas viram muitas pessoas padecendo, morrendo, e eles com recurso em banco guardando. Não, eu vou ter que aproveitar, porque olha só como é rápido, né? Então, assim, o movimento e o consumo muda muito rápido.
E como o Léo falou, tem que estar muito atento a isso. E quem está atento a essas mudanças de comportamento do consumidor, logo sai na frente. E aí o segundo colocado sempre vai ter dificuldade para chegar. E o que faz a diferença é ter profissionais capacitados para isso, né? Para conseguir acompanhar essas mudanças, acompanhar todo esse fluxo que vem acontecendo, né? Foi pessoas, eu digo, né? Porque a empresa tem posicionamento, tem credibilidade, tem um processo construtivo forte. Agora, desenvolver pessoas no comercial é desafiador, né? Manter as pessoas é desafiador, né? A empresa tem que ter uma maturidade para reter talento, sabe? Porque é um investimento grande, né? Então, assim, eu vejo hoje a própria pós, né? As pessoas que estão aí se desenvolvendo, eu sempre trago muito isso para a equipe, que é estudar personalidade, mudança de comportamento, perfil, sabe? Porque a parte técnica a gente treina, né? Agora, conhecer pessoas, você tem que estudar, não adianta, né? A tua vivência vai te ajudar, mas profissionais qualificados hoje na área comercial, assim, é escasso, realmente, sabe? Então, bons vendedores. Tem demanda, sempre tem. Eu acho que o desafio hoje é você não ser o normal, comum, né? Toda empresa, seja o celeiro, seja qualquer empresa, está buscando esses talentos, né? Então, acho que tem muita frente ainda. O Brasil é uma terra de oportunidades. Eu acho que quando a gente viaja e tal, quem conhece outros países vai, né? Tem muita coisa para fazer aqui. E precisa de seres humanos, profissionais, né? Enquanto existir produto, vai ter que ter o vendedor. Exato. Se tem vendedores, precisa de processo, precisa de gestão. É bem comum a gente encontrar gestores não preparados. Não preparado tecnicamente, aí um curso ajuda muito. Não preparado para gestar pessoas. Emocionalmente, né? Exatamente, obrigado. Então, assim, quando você encontra pessoas preparadas tecnicamente e com esse time comercial, como a gente vê essas empresas deslanchando. Porque nada mais é do que, como o Léo falou, tem que acionar negócios. Porque o comercial que é lento, que é morno, logo ele é ultrapassado. Hoje, para você ultrapassado, você não precisa diminuir a velocidade. É só andar na mesma velocidade que você andando esse ano, o ano que vem alguém ultrapassa. Porque os outros estão andando. E eu vejo assim, né, Clóvis, a área comercial, eu vejo para quem se especializar, é uma área, a gente sabe que é uma área que paga mais que as outras áreas. A área comercial, ela é o coração da empresa, é onde que sai a estratégia, é onde que toca o negócio. Então eu vejo quem se especializar entre conhecimento e equilíbrio emocional para tocar esse negócio, porque a área comercial, ela também exige de um equilíbrio emocional, pois se não vem a venda, onde vem a pressão? Né? Se não está acontecendo, quem é o responsável? É a área comercial. Eu vejo assim, a área comercial, pessoas que tiver comprometimento, não tiver medo de trabalhar, tem oportunidade de emprego em qualquer empresa em Chapecó. A área comercial tem emprego. E eu vou complementar a fala do Leonardo. Seguinte, a área comercial, ela é uma das poucas áreas que pode mudar a vida de uma pessoa muito rapidamente. Quando você fala de área comercial, uma pessoa pode dobrar o padrão de vida dela em um ano. Com certeza. Poucas áreas dão essa visibilidade, essa possibilidade de fazer. Então, o comissionamento, seja os bônus, seja lá o que for, para uma área comercial, dá essa possibilidade para uma pessoa de um ano para o outro, ou 2 anos, ela ultrapassar os limites e na família, de repente, fazer toda a diferença. Eu tenho casos lá, porque a maioria das pessoas que trabalham conosco lá não são corretores de imóveis, assim, tipo de carreira, sabe? Vêm de outras áreas e tal, e é bem isso que tu falou, tipo assim, a gente vê os resultados, né? Normalmente são ansiosos, são ambiciosos, né? Que nem o Léo falou, a questão Com 8 cafés por dia. todo mundo tem um psiquiatra, né? Então, Mas isso, terapia, isso faz parte, todo mundo precisa, todo não mundo só da área precisa. comercial. Comercial é isso aí, né?
Somos, isso aí. Bem apontado aí. O terapeuta e o psiquiatra, né, estão sempre ali. Mas, enfim, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, hoje a gente vê lá os resultados e em pouco tempo, com dedicação, sabe? Assim, até com muita limitação, sabe? Mas com uma força de vontade grande, a remuneração variável ela não é cultural, né? Para nossa população. E eu acho que aí a gente perde produtividade, sabe? Que quando a pessoa consegue entender o que ela pode entregar e que aquilo seja escalonado, que seja remunerado de uma maneira variável, conforme o desempenho, que é isso, né, que o vendedor recebe, ela muda o padrão de vida sim, como tu falou. Claro, tem que ter talento, tem que ter conhecimento, tem que ter organização, né? Mas a área comercial propõe isso e é bonito de ver. Você vê a pessoa que chegou lá, às vezes assim, desacreditada. Tenho casos de pessoas que tiveram falência em negócios e daí foram trabalhar, mas que tem uma dedicação assim extrema e os caras ganhando premiação, carro, viagem, daí tu vê a família dele viajando. Cara, é assim, eu digo assim, em outra área não sei se poderia ser tão rápido como você falou esse processo. Então, a área comercial propõe isso e vender é bom demais, né? Vejo assim, a área comercial ela funciona na base da meritocracia. Você é remunerado conforme o tamanho do resultado que você entrega. Então, você pega, no caso, né, da Santa Maria, tem corretor e corretor. Tem o cara que ganha X e o cara que ganha 3X. Mas também esse cara é o cara que mais tem network. Ele é o cara que tá nos eventos que não tem nada a ver com o negócio, mas ele tá lá. Tá num desfile de moda no shopping, ele tá lá. Por quê? Porque ali ele conhece alguém, ele troca uma ideia, ele prospecta mais cliente. Então, eu sempre digo, um bom vendedor, ele sempre tá aberto, ele sempre tá pensando em vendas. Quando eu comecei a morar junto, a minha esposa falou, o que você tá fazendo 10 horas da noite? Falei, não, é que um cliente aqui me pediu 20 Jack Daniels. Falou, tá, mas e aí que eu vou vender? 20? Eu vou vender. Tá, mas como? A loja tá fechada. Não, mas é 10 horas, vou pedir pro gerente ficar aberto, o cara passa lá, pega e... Então, assim, essa área comercial, o cara não desliga. Eu digo, tá pensando sempre em venda. Então, eu tenho certeza que quem participa da área comercial, independente do negócio, ele tá vendo a oportunidade de vender mais. Ou para aqui é um cliente que eu não conheço, aqui é um lugar que eu nunca visitei, aqui é uma ferramenta. Esse vendedor eu nunca atendi. Então, você começa... E quando você começa a alinhar a tua estratégia e ela começa a dar certo, você começa a dizer assim, peraí, será que eu sou muito bom? E aí você fala assim, não, é porque você foi atrás do conhecimento, os livros que você está lendo estão te influenciando nisso, né? E aí você vê o seguinte, venda se aprende. Você tem aqui, daqui a pouco, se nós fizermos um network de ver como é que cada um faz um negócio, nós vamos dizer assim, mas aquele negócio eu posso aplicar no meu. Aquela estratégia eu posso fazer no meu. Então, o mundo comercial ele é infinito. Eu vejo assim, tem muitas estratégias, mas eu vejo assim, não é só a estratégia que ganha o jogo. É muito o que o Cláudio falou. Estratégia baseada no processo, né? E mensuração. Eu sempre digo, no passado meu pai ia para São Paulo, ia parando de posto em posto para achar a localização de São Paulo, o hotel tal, para no posto, hotel aonde? Então, ninguém hoje mais dirige sem o Waze, sem Google. Impossível. Você vai hoje até para Manaus. Então, esse exercício eu falo com o time. Acho ou tenho certeza? Na área comercial, todo mundo chega lá e fala, eu acho que vende mais água com gás ou sem gás. Tu acha ou tu tem certeza? Você tem que ter certeza do que vende mais. Você tem que saber o que vende, quando vende, que horas vende. E aí, se eu disser para vocês, se fizer a pergunta, vende mais água com ou sem gás? Na opinião de vocês? Acho que sem. Com. Só para nós ter uma ideia, né? Então, assim, a área comercial, ela é muito dado. E não digo dado BI, é o dado que você precisa. É talvez um caderninho, para você estar começando um negócio, você pode anotar alguma ferramenta. Não precisa ser, eu não tenho BI, então eu não quero dados. Eu sou muito, comercialmente falando, na base do dados. Eu não atendo nenhum fornecedor sem antes estudar ele. Eu sei a categoria que ele cai, quanto que ele não entrega, por que ele está caindo, o preço da concorrência, está tudo na minha mesa. Porque quando eu vou atender esse cara, eu vou dizer assim, não, tá aqui, ó, você vende mais barato para esse, você não entrega.
E aí nisso e ele vem e fala assim, mas a tua loja não executou. Daí ele fala, bah, agora que começa a ficar gostoso, porque ele também veio com argumento. E aí a negociação começa a ficar boa, porque ele também tem argumento. E aí você fala assim, bah, peraí, o cara também veio preparado. E essa preparação é o diferencial para se destacar, para vender, para ter sucesso? Com certeza, com certeza. Eu vejo assim, vamos pegar o exemplo de apartamento, né? Eu não posso ver alguém que quer um apartamento de 26 metros quadrados, 32, e oferecer um de 150. E hoje é muito, eu sempre falo, eu sempre uso o termo, né? Faça o tema de casa, né? Não chegue achando que o achismo, né? Que você é o melhor vendedor do mundo, que tu acordou no teu dia de sorte, que você é bonito, não é por aí, né? Você tem que fazer o tema de casa. Então, hoje a gente tem as informações de maneira muito fácil, né? Hoje, para você descobrir um pouco da vida da pessoa, é só você ir em rede social. Você, às vezes, tem uma pessoa que você conhece, que conhece aquela pessoa. Então, como é que tu vai atender uma família e vai esperar que no primeiro dia que a pessoa te conheça, ela abra o coração dela e conte exatamente o que ela quer? Não vai acontecer, né? Então, o desafio do vendedor hoje, principalmente da área imobiliária, é criar conexão. É ter confiança e fazer isso que o Léo falou, sabe? É assim, poxa, eu vou chegar na frente dele, eu vou mostrar que eu estudei sobre ele, sabe? É mostrar que eu me importo realmente com ele. Que eu conheço um pouco da família, assim, sem ser, né, expansivo, mas eu mostrar Se que tem realmente... filho, se não tem filho, se se tem não cachorro. tem isso, Isso sabe? vai mudando o perfil do consumidor. Exatamente. Então, assim, essa pesquisa, eu pensando, a mesma coisa que o vendedor ia atender o celeiro, poxa, né? Maior rede de Chapecó, então tu ir lá atender o celeiro e não saber o que o celeiro vende, né? Então, assim, o nosso corretor hoje está totalmente orientado. Se não gerou conexão, não vai ter retorno depois no WhatsApp, daí o cliente deixa no vácuo, só pediu o preço e foi embora, visitou decorado e não trouxe a esposa. Então, assim, é aquela coisa do processo, tá? Visitou decorado e não veio a segunda vez, não foi em obra, o problema está dentro de casa, não é o cliente. Não é o cliente que está com problema. O que a gente deixou de fazer? Então, estudar, eu acho que o cliente é fundamental. Não adianta tu entrar numa negociação, numa venda, se você não fazer isso. O cliente hoje também está muito mais instruído do que antigamente, né? Já com o preço do concorrente, ele chega sabendo qual que é o teu diferencial e qual que é o diferencial do outro. Exatamente. Então, ele também está muito bem cheio de informações. E quando você pega vendas, tem muito vendedor que a gente trazia os problemas, também chegava assim, isso é dor ou é choro? É, boa. Dor ou choro, é. Dor ou choro? Porque tem diferença. Ah, mas tá muito caro. Apartamentos de tantos metros, tá muito caro. É dor ou é choro? Não diz porque é dor. Depois disso, fala, não é choro. Como é que estão vendendo? Então, tem muito cliente, muito vendedor que usa isso de muleta, né? É sempre o preço, é sempre o outro, a concorrência, nunca gasta aí. A responsabilidade, né? Responsabilidade. E aí, quando esse vendedor está preparado, tá com informação, certo que ele sai. Ele vai quebrar a objeção, né? Sabe os caminhos. Sabe os caminhos, conhece o mercado, consegue contra-argumentar no momento certo, ponderar. Porque realmente, assim, se a gente for falar só em preço, aí eu penso, poxa, então tu não precisa ter um investimento milionário numa central de decorados, tu não precisa fazer uma boa campanha, contratar um bom arquiteto, comprar o melhor terreno. Então, se é para trabalhar com preço, a gente trabalha sem os diferenciais, né? Então, é bem comum. Acho que hoje tem, assim, a gente tem conseguido tirar um pouquinho dessa muleta, sabe? Porque é sempre aquela coisa, poxa, ó, fulano de tal tá vendendo assim, sabe? Aí tu faz uma pergunta, tá, mas como é que é o empreendimento? Ah, mas eu não conheço. Eu falei, cara, se tu não conhece, teu cliente conhece. Ele conhece finamente o teu produto, né, o nosso produto, e também o produto do concorrente. Então, é isso que tu faz. E eu vejo assim, né? A área comercial, a gente sempre brinca lá no comercial que quem trabalha no comercial tem uma caixinha diferente dentro da cabeça. Ele pensa diferente. Hoje eu tenho uma rotina de atendimento junto com o time para também ouvir talvez coisas sobre o meu time que eu não estou enxergando. Então, num atendimento eu consigo ver que o meu time às vezes precisa de uma preparação básica. Às vezes, esses dias nós fizemos um teste de Excel e eu notei assim pelos olhares que não estava confortável. Então eu falei, opa,
Às vezes a gente acredita que esteja tudo dominado e não está. Então, eu faço muito esse atendimento. E outra, no meu segmento, no caso, que é varejo, que é algo agressivo, que é velocidade, tem que estar presente no chão da loja. Então, eu sou o cara que giro todas as lojas Chapecó, vou no concorrente, porque o que acontece? O olho tem o dado, mas tem o tino comercial. A gente sempre diz o tino. Olha esse cara aqui, olha o que ele está fazendo, olha de gente que tem aqui na frente desse ponto. Como é que está a nossa loja? Chega na nossa loja, às vezes está isso. Então você cria oportunidade. Essas visitas, eu sempre digo, um bom comercial no nosso segmento é o cara que ele está lá com a visão do cliente. Ele está lá no chão da loja, ele sabe que 5h30 sai o pão de queijo, que do lado do pão de queijo já tem uma cuca, e você está lá abordando e o cliente está comprando, e aí você fala assim, cara, por que eu não boto uma coca junto? Porque daí você já começa a colocar mais coisas para o cliente pensar que ele pode levar mais. Então, na nossa estratégia, o chão de loja tá na concorrência. Às vezes eu encontro um amigo meu na concorrência, ele fala, o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui? Tu, Vai lá pra meu minha amigo. Tu, meu amigo, eu tô aqui olhando, não tô comprando. Então, assim, a área comercial, ela precisa de dados, mas também a coisa que ninguém fala, que ninguém, né? E eu vejo assim, o segredo, como o Cris falou, é as perguntas, né? Tá, mas tu visitou lá, tu fez, então assim, o nosso cliente, ele também tem dor, ele reclama às vezes porque ele quer continuar sendo teu cliente, e tu não faz as perguntas certas para ele, né? Tá, mas tu tem filho, tu tem cachorro, as perguntas às vezes tu já vai, cara, pô, você pega Santa Maria, quantos imóveis está fazendo ao mesmo tempo? Quantos tem em estoque? Eu começo a direcionar onde eu quero. Então, isso também é estratégia. Entender, ter o tino, tá no chão, tá indo na concorrência, ver, mas ó, a concorrência lançou, mas a posição solar dele, não, a nossa aqui é muito... Você acha as tuas qualidades, eu sempre digo. Vendedor bom, primeiro, ele confia no produto dele. Ele gosta de vender o produto dele. Quer ver um vendedor que não bate meta? É um vendedor que diz assim, a meta tá muito alta. Mas essa caneca aqui, não. Esse Só cara não vai reclamando. entregar. Esse cara não vai entregar. Ele não entrega. Porque ele já começou a reclamar Antes. antes de começar a fazer. Já usou. E não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não tiver um time bem treinado. Aqui nós temos dois exemplos muito bacanas, que é commodity Puro. e ali ao padrão uma venda mais elaborada. Então assim, aqui é serviço, né? Então assim, é commodity. Quando você está competindo com o teu concorrente, você está competindo, os produtos são iguais. Então você não está competindo por produto, você está competindo por serviço, né? Então é o serviço teu que vai ter que fazer diferença frente ao concorrente, né? Porque os produtos são iguais, os preços você pode chegar muito perto. Mas o que vai fazer diferença para o cliente entrar na tua loja concorrente? O serviço. Pacote de serviço, não um só, né? E não é uma coisa isolada. Já a venda de um apartamento já é uma coisa mais demorada, como você falou, o curso da venda demora um ano, às vezes, né? E é uma venda emocional, cara, e tem emoção. Salvo os casos de investidores, né? Mas a grande maioria é emocional. Então tem a economia de uma rica, tem a família que vai morar lá, tem a emoção ali. Então não é só uma transação comercial, é o coração. Hoje eu digo, eu falo sempre para eles lá, os últimos treinamentos que eu fiz, todos foram na área de conhecer personalidade, vícios emocionais, o que motiva realmente a pessoa a comprar, né? Por quê? E aí é aí que você começa a ganhar melhores resultados, sabe? Ou para você respeitar esse timing, que hora que você entra, que hora que tu... E nunca pensando em um negócio, né? Acredito que esse é o segredo da área comercial também. Negócio se faz a longo prazo. Negócio é uma coisa, é comprar um produto para vender baseado no custo, no preço, nunca mais quero ver esse cara. Agora, pega a questão de apartamento. Talvez é o primeiro apartamento. Depois o cara gostou, viu que nunca incomodou, nunca deu problema. Aí ele vai pro segundo. Quando vê, ele já tá o terceiro. Quando vê, ele comprou um pro filho. Ou seja, você criou um laço, porque o segundo negócio, você não precisa usar a mesma estratégia. Ele já tá indo pela confiança. Então, no nosso segmento também é. Você vê que o produto lá é de excelência, a qualidade, o atendimento é bom,
a velocidade. Então o cliente começa a olhar e diz assim, cara, mas eu já vou automático. E a gente sabe que mercado, possivelmente aqui na sala, a gente tem o seu preferido. Por exemplo, eu moro do lado do Celeiro Itália e eu compro no Celeiro Sul, porque eu gosto de lá. Eu sei onde tá, Então, assim, é hábito. E até o gerente me disse, mas você não compra aqui? Eu falei, cara, vou ter que começar a comprar também, né? Porque senão eles começam a entrar em disputa. Então, eu vejo assim, negócio, a área comercial tem que pensar a longo prazo. Nós estamos aqui, aí daqui a pouco a gente se encontra daqui 5 anos fazendo um outro negócio, a gente diz, tu lembra? É fato, isso é estudo. Se você atravessar o mundo e tiver alguém com a camiseta do Brasil lá em Dubai, tu vai falar com ele. Porque criou o laço. Meu Deus, um brasileiro aqui. Você nem conhece. Pode ser lá do Nordeste, mas é um brasileiro. Brasileiro Sim. com brasileiro. Não me... Aqui Mas tamo tem junto. identificação, né? Você tem uma identificação. Então, na área de venda também. Você cria essa identificação no segmento imobiliário. Quantos clientes você tem, né? Aqueles antigos que vêm e já falam assim, não, quando lançar já me avisa. Isso, é isso que tu falou, tipo, olhando o negócio de longo prazo, você gera indicações, né? E o que a gente mais quer é indicações, né? A gente quer gastar cada vez menos verba com campanhas ou com promocionais, sabe? Que você tem que, às vezes, queimar preço ou fazer uma estratégia muito agressiva. E é o que eu sempre digo, assim, nosso desafio é criar carteira de clientes que nos indiquem, porque a venda com indicação, você já avançou 40% do processo. Porque aquela coisa de você ganhar confiança, credibilidade, conexão, o teu cliente já resolveu para ti. Ele falou, vai lá e compra com o Léo, que o Léo cara, tu já chegou desarmado. Tu não vai chegar num atendimento ainda tentando ver se tu vai confiar ou não. E é isso, né? É seriedade, credibilidade, né? Tudo isso que vai ajudar. Olha, conversaríamos por muito tempo ainda, né? Bem que vocês avisaram, né? Bem que vocês avisaram. Eu vou abrir espaço aqui para vocês fazerem alguma consideração final que vocês queiram fazer. Agradeço a participação de todos. Com a palavra aí, Clóvis, de repente quer encerrar falando mais alguma coisa, uma consideração? Obrigado pelo convite, obrigado por estar compartilhando um pouco do que a gente viveu aí na nossa jornada. Eu tenho uma vivência na indústria e quando a gente está dentro da indústria, a gente sempre foca assim, não, a indústria, o produto é mais importante do que a venda. Quando a gente está em venda, a gente acha que a venda é mais importante. Mas assim, não é menosprezar. Uma organização, ela é feita de muitos departamentos. E se você não conhecer a fundo o que essa organização faz, não se especializar, fazer uma pós, fazer uma especialização, seja lá em comercial, seja lá em estratégia de logística ou outra coisa, às vezes a gente fica muito míope a nossa visão do todo. E isso prejudica o andamento da própria organização e a sua carreira pode ser prejudicada. Então, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aí com o Leonardo, Cristiano, contigo, Vanessa. Então, fico à disposição de vocês. Cristiano. Também vou agradecer o convite. Eu acho que a iniciativa é muito bacana, porque eu, 17 anos, estava dentro da Uno Chapecó e voltar agora assim, eu acho que pouco a gente vê que tá velho, né? Mas é legal. Eu acho, Experiente. experiente. Eu acho que é bacana porque, assim, acho que todo graduando, principalmente nessa área de comercial, assim, ele quer ver um pouco a prática, né? Ele quer sentir, ele quer ouvir, né? Ele quer, sim, a cultura, a docência, as metodologias, mas eu acho que isso que a gente comentou hoje aqui é falar da realidade, né? Do jogo, né? Do mercado. E parabéns aí para a iniciativa da Uno Chapecó, né? Obrigado pelo convite, né? Fico bem grato por voltar. Fiz a minha pós em engenharia de produção lá também. E eu acho que essa iniciativa aí vai engajar muito e vai agregar muito, eu acho, para quem está iniciando aí. Então, obrigado mesmo. Obrigado aos colegas aí também pela conexão que a gente teve aí, que foi bem bacana aí, papo. Papo bem produtivo, né, Produtivo, Leonardo? Bom, eu também agradecer o convite, agradecer os parceiros. A área comercial, ela é viciante. Eu digo que o varejo, né, no meu segmento, ele corre na veia, ou o mosquitinho ele te pica ou ele não te pica. A gente brinca lá, ó, esse daí picou o mosquitinho. Porque o que é? Tem amor pelo negócio, gosta, o resultado ele vem de uma consequência. Então, quando você entrega com amor a categoria que você faz, é a área comercial, é a área apaixonante para quem se dedicar, vai ter bom resultado, vai ter uma qualidade de vida maior, vai conhecer
outros países através da área comercial, a gente ganha às vezes viagens para conhecer baseado na compra. Então, tudo isso eu vejo que assim é estratégia comercial. Então, o que a gente pode deixar de recado é: não pare, se dedique, faça uma pós, faça outra, estude, né? Porque quem é bom vendedor é um bom vendedor em qualquer área, em qualquer negócio. Ele pode aprender a ser um bom vendedor em outra categoria. Como o Clóvis falou, já rodou vários segmentos e começa a ter a visão, mas a visão da essência da venda, do processo, como foi falado, né? Eu vejo assim, ela só vai somando com a experiência. Então, pessoal, agradecer e dizer assim, quem se dedicar muito e for um mega comercial, tem vaga lá comigo, né? Já Opa, pode vir já lá. tem? Então já fizemos um merchan aqui, Vamos lá. que pessoas boas sempre têm vaga aberta. Esse é o resumo Legal. da área comercial. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela presença aqui. E você que está aí do outro lado, obrigada pela companhia. Se gostou do conteúdo, interaja, compartilhe o link para que o Pod Pós-Uno chegue a mais pessoas. Quer saber mais sobre os novos cursos da pós-graduação? Acesse então uno.edu.br/pós ou então nas redes sociais, busca lá Pós Uno Chapecó. Um abraço a todos e até mais.